Então a grande cidade versus o Apocalipse, a grande Babilônia. A gente vê Jerusalém ali nos tempos de Jeremias, é a tipologia da falsa Jerusalém, que se liga à Babilônia. A Babilônia engoliria Jerusalém. Essa tipologia é interessante, né? E muitas nações passarão por esta cidade, porque o Senhor assim procedeu com esta grande cidade, né? Grande cidade, a gente vê isso no Apocalipse, é Gadol, essa grande cidade, né, que se elevou demais aos céus através dos seus próprios pensamentos, infelizmente, porque deixaram a aliança do Senhor, outros deuses aqui serviram. Em sepultura de jumento será sepultado, está entendendo? Toda a tipologia bíblica. Então o Egito e a Babilônia estão muito ligados, né, ao cativeiro do Egito, nos tempos de Jacó, saída do Egito, e aqui o cativeiro da Babilônia. Esse tema de cidade aqui, Sodoma e Gomorra, foram queimadas, lembra lá no Gênesis, e aqui Jerusalém vai passar por julgamento e situação similar. Eles têm se tornado para mim, né, Deus, como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Então, todas essas histórias estão ligadas a um julgamento de Deus, são histórias apocalípticas, vamos dizer assim. Jesus fala isso no Novo Testamento. A gente vê isso no Apocalipse também, né? A ligação dessa cidade, Sodoma, Gomorra, na verdade a falsa Jerusalém. A falsa igreja, se você me pergunta, a falsa igreja que está longe dos caminhos do Senhor. A contaminação sobre toda a terra. Os seus pais esqueceram do meu nome por causa de Baal, todo tema de parentela. Então a palavra de Deus é como um fogo, né? Porventura a minha palavra não é como o fogo, né? Toda a tipologia bíblica. Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor. No Novo Testamento o que a gente vê, na verdade, é isso, a tipologia bíblica. Infelizmente o que a gente vê na igreja é essa idolatria, né, de não entender a linguagem de Deus, né, a Babilônia capturando ali a igreja nos nossos tempos, e já vem de há muito tempo, né? Então Deus é esse fogo, igreja em completa idolatria, infelizmente. O maior furto, roubar a palavra de Deus. A gente vê todo o caráter profético da palavra de Deus. Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, né, Yahweh, Deus. Furtam as minhas palavras, olha só. Eu posso não roubar, não matar, não é verdade? Mas, e ali o lado profético, a palavra ganab, ou ganav, a palavra roubar que a gente vê ali nos 10 mandamentos, né? Eu posso não roubar literalmente, mas e a palavra de Deus está sendo furtada, está sendo transmitida errada através de mim, através da igreja. Então, os lábios, a Babilônia invadindo, né? Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem. Ele disse, o Senhor falou. Então, a questão dos lábios é o lado profético da língua, falando coisas erradas, a Babilônia. Não à toa a Babilônia vindo de um local distante para corrigi-los. Profetizam sonhos mentirosos. Bastante interessante, né? O livro de Jeremias, o livro dos profetas. A cidade que dei a vossos pais, o tema de parentela novamente. E porei sobre vós perpétuo opróbio, eterna vergonha. A gente vê a mesma palavra eterna ou olam, que a gente vê que muitas vezes não significa perpétuo ou eterno. Na verdade, essa vergonha eterna, a gente vai ver aqui no livro de Jeremias, as promessas de restauração, e que a gente vê que essa questão não era eterna necessariamente, né? A vergonha é eterna, é claro, se o povo de Deus continuar nessa mesma idolatria, claro que será eterna. Deus nunca vai deixar isso sem corrigir. Então a questão dos 70 anos da Babilônia e as 70 semanas, aqui as profecias em Jeremias. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vai vir, né, vai fazer as cidades ali ao redor, fazer o quê? Objeto de espanto, de assobio, perpétuas, né? Perpétuas desolações, ali todo o tema das 70 semanas. Mais uma vez, a voz de alegria, de gozo do esposo e da esposa serão removidas.
um deserto, um espanto, desolação, palavra ali das 70 semanas. É muito interessante como a gente vai vendo no livro de Jeremias, essa questão das 70 semanas, a desolação, ruínas perpétuas ou desolações perpétuas. Ligação ali com as 70 semanas. Então, a profecia dos 70 anos na Babilônia, ligada às 70 semanas de Daniel. Certamente, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei. Essa profecia para Jeremias. Esse tema interessantíssimo. A gente vê o livro de Jeremias voltando à história do Gênesis de Jacó, o Israel, a questão do parto dos filhos, né? Esse tema de parentela, filhos, é muito importante. Não à toa que se fala da grande tribulação. Porque o que é a tribulação? Já tenho falado isso nos estudos sobre tribulação. Essa palavra tribulação está ligada ao Egito, né? Mitzray, Tsará, ou Tsar. Está ligado a algo apertado. Também é dores de parto, né? Onde o filho vai nascendo. É toda a história de Jacó também ali, que lutou no ventre com Esaú ali. Então o ventre, local de nascimento. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Ali Jeremias voltando como se fossem as palavras ali de Deus dando a Moisés no Egito, né? Palavras ali que a gente vê no livro de Êxodo, na saída do Egito, né? Nunca houve semelhante, né? Essa ligação dessas palavras é muito, muito interessante. E é tempo de angústia para Jacó, né? A tribulação ligada a Jacó, né? A angústia ou tribulação de Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Como Jeremias sabia que Israel seria salvo dela, claro, Deus o revelou, mas é claro, pela história de Jacó. Como Jacó foi salvo dela, né, passou pela tribulação, aqui Israel passaria e seria liberto também. É a mesma história da igreja também. Né, Mateus 24 também, Apocalipse, a grande tribulação, dores do parto. Egito, Jacó, o ventre. A história de Jacó é a base para Israel e a igreja. Se a gente não entender, se a gente não voltar ao Antigo Testamento, a gente não vai entender o Novo. Essa que é a realidade, né? Profundamente a gente não vai conseguir entender. Nunca mais servirão dele os estrangeiros, os deuses ali serão. O jugo será quebrado, os deuses, né, serão removidos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi. Então a revelação do futuro é com base na história de Jacó. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, falando ali do povo de Israel, te livrarei de terras de longe, ali como Jacó foi à Síria, aqui o povo indo para a Babilônia, que tinha devorado já a Síria, o povo do norte de Israel já tinha ido para a Síria, então ali toda a região onde Jacó foi corrigido, a correção de Deus, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, darei fim, novamente a palavra ali das 70 semanas, a consumação, que não seria, o fim não chegaria porque Deus, né, traria de volta a restauração, mas castigar-te para disciplinar e instruir. Essa aqui é a palavra, disciplinar e instruir. Essa é a operação de Deus, não um julgamento eterno em um fogo que não tem nenhuma função para Deus. Na verdade, Deus quer nos corrigir. É claro, o julgamento de Deus vem, não quero falar como uma coisa que não vai acontecer, o julgamento de Deus, ele pode ser grande, inclusive. Agora, não é esse fogo eterno, como se dizem, né? O inferno tem que ser entendido realmente o que significa isso, né? É nessa terra e no porvir também, nesse tempo e no porvir também. Claro que vai vir um julgamento após essa vida também, mas a tipologia está aqui para a gente entender ela. A gente vai falando mais sobre isso. Então Jacó na Síria e no Egito, né, a história de Jacó ali no Gênesis, essa promessa de retorno, e um dos filhos de Jacó ali no livro de Gênesis, né, que está ligado à recompensa, essa promessa de retorno. Interessante ali como ali em Jeremias 31 Deus vai revelar a Jeremias e voltar ali a história de Jacó. Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel, ali voltando a esposa de Jacó, chora pelos seus filhos, né? A história onde os filhos foram para o Egito. Na verdade, José foi ao Egito, os filhos iriam ao Egito, né? Todo aquele choro ali de Raquel que não podia ter filhos, né? Jeremias sabe ali que as histórias ali do Gênesis são proféticas. Não pode ser consolada. Aqui, assim diz o Senhor, reprime a sua voz de choro
e as lágrimas, porque há galardão, Yesh Sahar, ali o filho Isacar nascendo, é toda a profecia do Gênesis, não posso falar aqui, tem outros estudos aqui sobre o choro de Raquel, pois eles voltarão da terra do inimigo, é toda a profecia. Por que que Israel voltaria? Por que que Judá voltaria da Babilônia? Por que que a igreja, né, se aplica à igreja também? Por quê? Porque a gente vê ali tudo na história de Gênesis ali. A gente vê toda a história ali no livro de Gênesis com a história de Jacó. A gente vai passando o cerco da Babilônia ali, a gente vê coisas no livro do Apocalipse também, ali o rei Zedequias de Judá. A gente vê toda a história, né, Jerusalém cercando, né, e a cidade será entregue na mão do rei da Babilônia. Infelizmente, para a igreja tomada pela Babilônia também, né, entre aspas, a gente vai dizer uma tipologia bíblica, os tempos de hoje também, o fogo na cidade de Jerusalém, a gente vê o livro do Apocalipse também, né, o julgamento de Deus, o fogo na cidade, queimarão as casas, né, toda a questão da ira de Deus, né, a ira de Deus, onde Deus vem para corrigir. Então o que é um ídolo? A gente vai ver aqui, obra das suas mãos, né? Porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar minha ira com as obras de suas mãos. É isso que é idolatria, uma obra das mãos humanas. Porque a minha ira e o meu furor, né, o ira e o furor ligado aqui a algo quente, o aquecimento, toda a tipologia bíblica. As abominações aqui ligado às 70 semanas, palavrinha ali, das 70 semanas de Daniel 9. Então, mais uma vez aqui o Vale do Filho de Rinom, interessante, sempre voltando aqui a história em Jeremias, aqui no capítulo 32. Edificaram os altos a Baal, que estão no Vale do Filho de Rinom, passando os filhos e filhas pelo fogo a Moloque, a idolatria ali completa. A abominação ali, ligada às 70 semanas. A espada, a fome e pestilência, a gente vê esse tema ligado ao livro do Apocalipse. São mortos, né, pela espada, fome e pestilência, a gente vê isso no Apocalipse também, mas promessas de restauração também, o eterno, ali a desolação não é eterna, é claro que Deus vai se tornar perpetuamente a Babilônia perpetuamente vai ser esquecida, essa que é a verdade, essa que é a tipologia bíblica. Por quê? Porque Deus vai corrigir seu povo que um dia vai se voltar completamente a Deus. O furor de Deus vai se aplacar, não é verdade? E farei com eles uma aliança eterna, todas as palavras das 70 semanas também. O bem vai ser implantado no povo de Deus, né? Isso é profético da igreja também. Então no capítulo 32, como Jeremias tinha comprado uma terra, né, tem um selo ali da compra, uma tipologia lindíssima bíblica, a gente vai ver toda essa ligação das escrituras, né, do selo das escrituras, quando se comprava, e os selos também, sempre quando se fala de selos, está, na verdade, Deus mostrando, Deus quer nos selar. Na verdade, esse selo quer falar de Deus nos selando, né, nos protegendo, nos envolvendo com a sua palavra, essa ligação do selo. E Jerusalém ali seria queimada, toda a tipologia do Novo Testamento, no Apocalipse também, né, a cidade foi queimada, mais uma vez tema de parentela, né, dos pais, aliança com seus pais, né? A gente precisa sair dessa idolatria, dessa ligação, né, tradições religiosas que os nossos pais nos ensinaram, e o inferno é uma delas, né? Os pais não me ouviram, vamos sair da nossa parentela. A questão dos animais divididos ao meio, né? Todo esse tema de quando eles faziam aliança, dividiam um animal ao meio, e ali Israel dividido em Israel e Judá. Porque ali quando faziam aliança, o animal era dividido ao meio, e a parte que não cumprisse a aliança seria feita como aqueles animais ali, né? Seria despedaçada. Essa é a tipologia bíblica. Israel se divide em dois, né? Israel e Judá. A aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções. Ali quando fazia a aliança, tive em Abraão, em Gênesis, no capítulo 15. Os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes, né, que passou por meio das porções. E ali Israel se tornaria como aqueles animais dilacerados. E a igreja também, né? Esse tema de cadáver, algo morto. A igreja se torna como um ídolo, um animal morto. É uma obra morta.
e os cadáveres deles servirão de alimentos para as aves do céu e para os animais da terra. Mais temas do Apocalipse. Então, Jerusalém queimada ali no livro do Apocalipse. Jeremias é solto, seu galardão, tipologia dos fiéis que recebem o galardão. Acaba ele sendo solto, a gente vai ver aqui nesse capítulo de Jeremias. A gente vê mais em Jeremias aqui, 46, a correção de Deus, né? Deus vindo como aquele que vai corrigir. Castigar-te-ei, né? Que é justamente a palavra disciplinar ou instruir. A gente vê até essa palavra no livro de Provérbios, né? Instrução para o crente. E a restauração, né? A Babilônia cai, toda a tipologia ali do livro do Apocalipse, a queda da Babilônia, um dia vai acontecer, ainda não por completo. Ainda não aconteceu por completo, mas a gente tem que sair dessa Babilônia, muitas vezes não fisicamente, a gente vive com ela, né? As igrejas, o povo de Deus em idolatria, mas a gente vai trabalhando no possível, né? E tentando fazer a obra de Deus dessa forma. As imagens, né? Quebradas ali na época de Jeremias. A terra ficará em solidão, a desolação, o tema de desolação das 70 semanas, isso vai um dia acabar. A cidade, o tema da cidade desolada, o crente desolado, sem vida, é isso. Como cidade sem vida, sem comércio, vários temas aqui para explorar. E buscarão o Senhor, né, em choro, em prantos, até que Deus vai fazer uma aliança eterna. Esse dia vai chegar ainda também para a igreja. Então a mãe Babilônia saqueada, despida, toda a figura do Apocalipse. Mãe Babilônia, né, fala da Babilônia. Será muito confundida vossa mãe, ficará envergonhada, aquela que deu a luz, né, porque esse tema de parentela, aquele que dá a luz, né, o pai e a mãe, tem muito a se falar sobre isso. Por causa do furor de Deus, né, não será habitada a desolação ou a assolação, tema das 70 semanas, se espantará, né, também ligado à desolação, também a mesma palavra, suas pragas. Então a recompensa da Babilônia, destruição, a gente vê isso no Apocalipse, pagarei conforme a sua obra. Se foi com fogo, vai ser queimada. Sodoma e Gomorra, cidades, né, ligação com Babilônia, com a falsa Jerusalém. Apocalipse 18, sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4, sai dela, sai da Babilônia, povo meu. A gente vê isso em Jeremias, capítulo 51, verso 6, fugir do meio da Babilônia, sai dela. Aqui já no final, quando são profecias da queda da Babilônia. Na verdade, ali o povo era para ir para a Babilônia, era essa a ordem de Deus. São profecias de Jeremias aqui ao final, onde a Babilônia seria destruída, mas seria tempos depois, né? Tempos depois a Babilônia seria destruída, aqui a profecia de Jeremias. Babilônia embriagada, queda, a gente vê isso, a ligação com Apocalipse, capítulos 17 e 18. Embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, a gente vê esse tema no Apocalipse. A queda da Babilônia aqui, a gente vê em Apocalipse, capítulos 14 e 18. Então, será a morada de chacais, espanto e assobio, né? A terra desolada. Nunca mais a Babilônia existirá. Vai chegar um momento que todo o povo de Deus, as nações vão conhecer a Deus, o reino de Deus será implantado nessa terra. Essa desolação vai acabar, né? A festa de tabernáculos, como a gente tem falado e vai falar mais sobre isso. A Babilônia, a grande Babilônia, por que ela sobe aos céus? Por sua própria mente, né? Seus ídolos, né? Próprio entendimento do crente da igreja, mas isso tudo será destruído, suas imagens, né, sua fortaleza. O mar não mais existe nas ondas do mar, ligado ali no Apocalipse capítulo 21. Essas ondas, né, as ondas que trazem correção, julgamento, também não mais existirão. O Deus das recompensas, né, vai retribuir as recompensas. Né, recompensa em dobro, nessa ligação de dobro. Sempre a ligação com o que você faz, você leva. É muita tipologia, né, o fogo com fogo será pago. Né. Toda a tipologia do Antigo Testamento, né, olho por olho, dente por dente. O que um faz, recebe em troca, mas é muito tipologia. Não necessariamente é literal. Né. Se o fogo traz a idolatria, Deus vem com o fogo
né, corrigindo toda a questão do fogo como um elemento não palpável, usado na mitologia, nas falsas religiões ali do povo antigo, e Deus vai usando essa tipologia também. Então a Babilônia queimada, né, os muros, a largura, como a gente vê no contraste, né, no livro do Apocalipse, ao final, a cidade santa, as medidas, a largura dos muros ali, né, que é a palavra aqui das 70 semanas, né, que vai ser o cumprimento ali final no Apocalipse. Infelizmente, o contraste, os largos muros da Babilônia se alargou demais, cresceu muito, né, mas serão abrasados pelo fogo. Qual a nossa conclusão de tudo isso? Então, o Genar é o vale do filho de Rinom. O fogo é normalmente uma tipologia de correção, é verdade, tem casos como Nadab e Abiú, né, aquele sacerdócio falso que ali ofereceu fogo estranho, ofereceram fogo estranho e Deus vem como um fogo os consumindo. É a figura de um sacerdócio que vai ser consumido, né, o sacerdócio de idolatria. Infelizmente a igreja está muito ligada a isso, né, e vem o fogo. O livro do Apocalipse tem muita ligação com a história ali em Levítico, Nadab, Abiú e outros, como já tenho falado também. Então a idolatria é uma falsa imagem de quem é Deus. É realmente o crente se prostrando para uma falsa imagem de Deus. E formando em nós uma falsa imagem. E é isso que a Bíblia fala sobre idolatria, obra das mãos humanas. Tem a igreja passando por sua tribulação, assim como Jacó e Israel. Lindíssimo esse tema, tenho falado muito sobre isso. Para o estudo do Apocalipse, essa importância da tipologia do Antigo Testamento. Senão o quê? A gente constrói um ídolo, a gente começa a falar coisas que não têm sentido. Então é importante voltar ao Antigo Testamento. Então não adianta apenas estudar o Novo Testamento ou o livro do Apocalipse separadamente. Ele é um livro que está ligado ao Antigo Testamento, à história de Israel, que é a história da igreja. Então Jerusalém é queimada, então a Babilônia e as obras de palha serão queimadas. Toda essa ligação com obras mortas, idolatria. Então deixar pai e mãe, que nós possamos deixar as tradições religiosas, nos voltarmos realmente para Deus, Deus ser realmente o nosso pai. Como a gente vê no livro do Apocalipse, Deus nos dando um nome aos fiéis, sendo o nosso pai. É tema de parentela, que a gente possa cantar esse cântico novo, sair realmente da Babilônia e em espírito e em verdade realmente adorar a Deus, o nosso Pai.